Deus transbastante, ó Pai. Que Ele é o canal da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Que nesta noite, Deus, venha derramar bênção tal em cada servo do Senhor que está nesta noite, ó Pai. Eu já te oro, eu já te agradeço em nome de Jesus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Em sua mãe, pode ficar de pé. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos trazendo hoje a mensagem, né? Eu já desde já agradecer a confiança do pastor, nosso presidente, pastor Jair Gonçalves, né? E todos os obreiros pregaram, né? Muitos obreiros já o Senhor nessa campanha maravilhosa. Outros obreiros, parabéns, né? As mensagens muito maravilhosas, falando sobre deserto. E hoje, como não é diferente, vamos falar sobre como florescer no deserto, amém? Abra sua Bíblia em Jeremias 17, versículo 7. Palavra, versículo para a gente começar. Jeremias 17, verso 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus venha falar conosco, né, nessa noite, mais. Deus já vem falando nos louvores. E Deus vai continuar falando através da sua palavra, né? Que Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Você estando aqui, você já é um vencedor nesta noite, aleluia. Muitas pessoas começaram a campanha, né, florescendo no deserto, e não puderam estar aqui hoje. Não suportaram o calor, a fúria no deserto, mas você está aqui florescendo nessa noite, aleluia. Você é um vencedor, você é um escolhido, aleluia. Nós somos mais do que vencedores, amém? Que achou? Jeremias 17, verso 7. Aleluia. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia, né, quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, versículo 7 e versículo 8. Glória a Deus. Fale com o Senhor. Senhor, meu Deus, fale conosco. Em nome de Jesus. Pode sentar e glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Esse versículo é muito maravilhoso. E aqui está dizendo: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E também aqui fala: não se fadiga e nem deixe de dar fruto, porque no tempo da sequidão, essa sequidão é o deserto, né? Tempos difíceis, né? Tempo do deserto. Então aqui nós estamos hoje no tema florescendo no deserto. E eu pergunto nesses dias que eu tive muito tempo, né, para ler a palavra de Deus, para estudar sobre o deserto. E os outros obreiros, né, foram pegando logo o macete no começo, né, da campanha, pregando sobre o deserto. Cada um pregou sobre o deserto, muito maravilhoso, cada irmão. Gostei de cada um. A Débora, uma bênção, da passar uma locutora de rádio. Quando a igreja abrir, começar a falar em rádio, a Débora está de parabéns. A Daniela de Souza, o obreiro Daniela de Souza também pregou muito bem. A obreira Rosângela também parabéns. Jaculília, a obreira Daniela Rodrigues, todos foram maravilhosos. Pastora, todos pregaram muito bem. Glória a Deus. Jeana, ouvi ele pregar, mas creio que Deus falou. Glória a Deus. E hoje estamos aqui. E aqui o que é um deserto? Tem 4 tipos de deserto. O primeiro deserto, irmão, que eu separei 4 tipos de deserto. No total mesmo de todos os desertos vai dar 4. O primeiro deserto é o vazio. É sem forma, sem som e sem vida.
É o primeiro deserto, o maior deserto de todos é esse, irmão, vazio. O primeiro deserto é esse sem forma. E aonde, irmão, ir ao encontro esse deserto? Você encontra no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que ali a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali era o nada, ali era o vazio, ali não tinha som, não tinha música, não tinha nada, não tinha vida. Era só aquele mar e apenas abismo. Porque muitas pessoas, a ciência diz que o princípio não tinha nada, era um vácuo, sem nada. Mas a Bíblia está dizendo que quando começou tudo, tinha água e tinha abismo, só não tinha vida. Não tinha vida. E também Deus, quando começou a fazer todas as coisas, Ele não podia pegar e fazer o homem e jogar o homem no meio das águas, que o homem ia morrer. Tudo tem um propósito, mas Deus poderia fazer todas as coisas somente em uma palavra. Mas por que Deus não fez tudo isso? Porque Deus não tem princípio, e Deus ele começa a fazer todas as coisas conforme o seu querer. Ele pode te dar a tua bênção de uma hora para outra, mas Deus está trabalhando na tua vida, te preparando para receber aquela bênção que Deus quer te dar. Então ali era tudo sem forma e vazio, não tinha nada, e Deus começou a fazer todas as coisas. E Deus fez todas as coisas. No quarto dia, no número 4, Deus já tinha formado toda a terra, os céus, e tinha feito tudo, já tinha estado tudo preparado. Era apenas um imenso deserto, a terra e o mar. E Deus falou para as águas, que as águas criassem seres viventes. Olha, tinha água, tinha abismo, mas não tinha vida. Mas quando Deus fez todas as coisas, Ele diz assim agora, para as águas, cria seres viventes. E as águas, irmão, começavam a criar, a formar seres viventes de dentro das águas. Então disse para a terra, agora começa a florescer, começa a dar semente, e a terra começou a florescer. Eu quero te dizer uma coisa, por que Deus não pegou e fez? Sabe por quê? Porque quando Deus ele tem algo na tua vida, tem algo nas nossas vidas, tem coisas, irmão, que Deus pode fazer, mas tem coisas que nós podemos fazer. Por que Ele falou para as águas criar vida? Porque as águas tinham capacidade de criar vida. As águas não sabiam, mas Deus sabia. Então Ele disse, olha, a água começa a dar vida, começa a criar vida. Olha, eu quero te dizer uma coisa, Deus tem algo na tua vida. Aleluia. Não diga para o seu irmão aí que ele não tem nada, porque Deus pode fazer algo na vida dele de uma hora para outra. O nada, irmão, para Deus ele faz todas as coisas, porque o nosso Deus ele é o único que tem capacidade de criar coisas do nada. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. Irmão, Deus trabalha no nada, no deserto do nada. A primeira passagem em Gênesis primeiro não tinha nada. Aconteceu um episódio que Deus criou todas as coisas, criou o homem, e o homem começou a se corromper, e o homem começou a pecar, e o homem começou a transgredir a lei de Deus, e Deus teve que fazer um reset total, e Deus ia destruir a humanidade, fazendo a humanidade, o mundo, nada de novo, ia fazer tudo nada. Mas aí Deus viu Noé, e Noé estava lá. E Deus disse, olha Noé, faz uma arca, Noé, porque eu vou acabar com o mundo com água, vou fazer um reset. Irmão, aqui nesse primeiro deserto, Deus salvou Noé, destruiu todas as coisas, e ficou somente o mar de novo. E aí, irmão, quando estava aquele mar e a arca, e aí voltou tudo ao normal. Eu quero te dizer uma coisa, olha, no começo de Gênesis, tinha o mar, mas não tinha a lua, não tinha o sol, não tinha estrela, não tinha terra, não tinha nada. Mas quando foi em Noé, tinha a lua, tinha o sol, tinha tudo. A arca só fez baixar e começou a vida novamente. Porque muitas pessoas falam que Deus já tinha feito a terra, e aí quando Satanás caiu, destruiu a terra, e Deus foi formar tudo de novo. E quando
quando Deus precisou formar a terra de novo, não precisou ele fazer o sol novamente, a lua novamente, não, estava tudo no seu devido lugar. Deus só fez uma limpeza geral, porque o homem estava se corrompendo total, e Deus fez uma limpeza geral com aquele Noé e a sua família. Irmão, quando estava lá no Gênesis, falando aí de Noé, quando Deus fez, ele disse: ó Noé, vai ser 40 dias e 40 noites de água sobre a terra, para purificar a terra. Irmão, quando fala em deserto, e fala também do número 40. Hoje eu vou falar do deserto e do número 40, porque quando se fala em deserto, sempre tem o número 40 no meio. E quando ele fala do número 40, o número 40 ele purifica, ele santifica, é um período de prova e disciplina. E a primeira coisa é que, quando ele fala 40 dias e 40 noites, simbolizava a purificação. Deus estava purificando a terra daquelas coisas que estavam, aquelas mazelas, aqueles pecados terríveis contra Deus. A primeira passagem que fala do deserto, do vazio, do nada, é a purificação. Irmão, muitas das vezes a pessoa se sente em um vazio, se sente um nada, acha que não tem mais solução. Ela olha para um lado, para o outro, não tem mais solução para ela. Mas eu quero te dizer que assim como Deus deu a solução para a terra, para Noé e sua família ser salvado naquele nada, naquele deserto nada, Deus deu uma solução para ti. Irmão, imagine só, Noé naquela arca, e a chuva truando, e a água ali naquele lugar. Irmão, ali era uma coisa terrível, os trovões, os raios, tudo aquilo ali, irmão. E só Noé naquela arca com a sua família. E lá fora, irmão, o trovoeiro, 40 dias e 40 noites, era água, irmão. Aleluia. Mas Deus deu um escape. Porque, irmão, se tivesse outro navio ali, o Titanic, qualquer navio ia afundar. Porque era muito trovão, era muito raio. Não tinha terra para os raios cair. Aonde tivesse a embarcação, o raio ia cair bem em cima. Ia estourar qualquer navio no meio. Mas por que não destruiu a arca de Noé? Porque Deus estava segurando, estava ali no meio, protegendo em todas as coisas. Aleluia. Deus age no vazio. Aleluia. O segundo deserto, irmão, é um lugar sem clima, favorável à vida humana e animais e vegetais. Esse deserto, irmão, esse deserto é o segundo maior deserto. Hoje é o maior deserto do mundo. Mas como eu falei desse deserto das águas, eu acho que ele é o maior. Mas o maior deserto, o segundo maior deserto para mim é a Antártica, irmão. Aquele deserto gelado, irmão. Aquele deserto ali é o maior deserto do mundo. E é o pior deserto da terra. A pessoa não vive na Antártica. A pessoa sobrevive na Antártica cada dia. Se a pessoa cair de paraquedas na Antártica, a primeira coisa que ela vai querer saber, irmão, é de querer sair de lá. A primeira coisa que ela vai querer saber é de um abrigo. A primeira coisa que ela vai querer saber é viver. Porque é um terror tremendo, irmão. Ela olha para um lado, é só gelo. Ela olha para o outro, é só gelo. Tempestade de 100 a 150 km por hora de gelo puro. De puro vidro de gelo. A pessoa não sobrevive na Antártica. É um lugar, irmão, sem vida. Sem clima favorável. Lá na Antártica, mano, não tem animais. Animais que andam sobre a terra normal, assim, animais da floresta. Mas tem uns animais aquáticos, que é pinguim, esses animais aquáticos que vêm só no verão para lá. Mas animais mesmo como urso, leão, esses animais assim, não existem. Eles não vivem lá, não tem habitantes que moram lá na Antártica. Não existe povos que viveram na Antártica. Não existe árvores na Antártica. Porque lá o puro gelo é terrível, irmão. A pessoa não vive na Antártica. Não tem pessoas que sobrevivem na Antártica. A pessoa vê ali somente um terror. É o gelo puro. A única coisa que tem vida lá, irmão, é umas plantas aquáticas na beirada da Antártica, nas margens da Antártica.
gelo por cima dela e tem que suportar a escuridão de 6 meses. E somente, irmão, alguns meses ela tem que florescer bem rápido. Ela é bem pequenininha, não consegue florir, não consegue crescer. Muitas vezes ela está num lugar assim. A pessoa está num lugar gelado, a pessoa está num lugar escuro, a pessoa está lutando para sobreviver, porque a pessoa tem que viver sobre uma camada de gelo, a pessoa tem que viver sobre o escuro, sobre a escuridão. Somente uns 6 meses de luz, 6 meses que o sol vai, e é 3 meses não pode descongelar, e uns 3 meses de sol, e começa a chuva novamente, e começa as trovoadas, e começa de novo tudo novamente, para você suportar tudo aquilo de 6 em 6 meses. Imagine o lado espiritual. A pessoa está totalmente numa guerra espiritual. Ela olha para um lado, olha para o outro, e não tem, irmão, por onde fugir, por onde se esconder. Aleluia, glória a Deus. E é assim, irmão. Agora vou falar aqui, ó. Esse deserto, aleluia, o segundo deserto é um lugar despovoado, desabitado, com clima atmosférico não favorável à vida humana, né, que é a Antártica, sem vida, sem animais, sem povos, ninguém consegue viver lá. E esse clima não favorável, por dizer o número 40, é um período de disciplina. Vamos ver isso, irmão. Lá no povo de Israel, o povo que saiu do Egito, era um clima, irmão, não favorável. Ele estava no deserto, ele foi ter que passar pelo meio do mar. Não era favorável, não tinha nada favorável, ele não tinha como passar pelo meio do mar. Ele não tinha como voltar, porque os egípcios estavam lá tudo armados. Um lado era só montanha, e só tinha o mar para eles atravessar. Não era favorável. Nunca aconteceu de uma pessoa passar pelo meio do mar, mas Deus abriu o mar do lado para o outro, e ficou 2 muros de água de um lado e do outro. Diz a ciência que aqueles muros, que o povo de Israel passou com água pelos tornozelos, as águas abaixaram, mas é mentira. Por quê? Porque a Bíblia fala em muros de água do lado e muro de água do outro. Eu nunca vi um muro da altura de um joelho, eu nunca vi um muro da altura de uma cintura. Muros tem que ser alto, e eles passaram pelo meio do mar. A Bíblia fala também que eles passaram por entre os abismos do mar vermelho. Aleluia. Não tem como uma pessoa viver no abismo, não tem como uma pessoa andar por dentro do mar. Mas Deus faz uma coisa que não é favorável ser favorável para você. Ele abre o mar no meio, ele faz você andar por cima, ele abre rio, ele tira a água da rocha, irmão. Olha aí, não era favorável eles beberem, eles iam morrer de sede naquele deserto. E Deus fez sair água da rocha para provar que ele é com aquele povo. Ele fez uma divisão entre o povo de Gósen e o povo do Egito. Lá no Egito não tinha chuva de gafanhoto. Na terra de Gósen, vizinho ao Egito, não tinha nada. Onde o povo de Israel estava. Ele fez o mar, as águas do rio Nilo se transformar em sangue. Todas as fontes de água do Egito virou sangue. E na vizinho Egito, onde o povo de Deus estava, tudo normal. Olha, irmão, fez o Egito virar noite e chuva de saraivara de fogo. Lá, vizinho Egito, não tinha nada. Ele faz uma coisa que não é favorável ser favorável para o seu povo. Aleluia. Mas era um período de disciplina. Quando eles saíram do Egito, passou 40 dias. Deus disse: ó, vocês vão aqui, ó, 40 dias você vai chegar na terra de Canaã. Mas o povo lá no deserto começou a murmurar. E esses 40 dias virou 40 anos. Por quê? Porque Deus queria disciplinar, ou queria dizer, ensinar aquele povo a adorar Ele. Não porque Ele vai dar, mas sim porque Ele merece toda adoração. A pessoa quer fazer igual o povo do Egito. Deus disse: olha, tu vai, que vocês vão para a terra prometida. E o povo queria só coisa boa, queria chegar na terra prometida, queria. O Senhor não prometeu que ia nos dar a terra prometida.
aleluia. Mas só que ele não ouviu que era só 40 dias. Ele queria logo era com 10 dias. Ele queria logo era com 5 dias. Ele não queria ir até os 40 dias. Deus diz: olha, vocês vão caminhando caminho de 40 dias. Mas o povo, com 10 dias, murmurou. Deus fez as águas, a mar transformou a doce. O povo murmurou, Deus mandou maná do céu. Mas o povo continuou murmurando. Nunca conseguia chegar aos 40 dias. Sempre quando estava perto de receber a bênção, eles murmuravam. Aí Deus pegou e colocou um ensinamento a eles, disciplinou eles, até fazer 40 anos rodando no Egito, porque eles queriam adorar a Deus, não pelo que ele merece, mas queriam adorar a Deus, porque eles queriam receber algo. Aleluia, glória a Deus, irmão. Se você recebeu a bênção ou não, dê glória ao Senhor no deserto. Floresça nesse deserto, glorificando ao Senhor, aleluia. Porque senão a tua bênção vai demorar mais a chegar, aleluia. Oh, aleluia. O terceiro deserto, irmão, é o deserto que a gente conhece. É um deserto seco, árido, com pouca vegetação, com pouquíssima chuva temporária no ano. E a falta de alimento e abrigo é a causa de muitos aventureiros morrer no caminho. Aleluia. Nós sabemos que esse deserto árido e seco é o deserto que a gente conhece. Você está indo para cá no deserto do Saara, irmão. Se você vai ficar logo com pavor. Para onde é que eu vou? Não tem uma árvore, é só sol quente. Você começa a se desesperar no meio daquele deserto. Porque você tem que correr para achar água. Não tem água. Não tem alimento, você está apavorado. Quando você está no deserto, a única coisa que você procura saber é viver. Eu quero viver, eu quero água, eu quero pão. Quando você está no deserto, quando você está na luta, você só pensa na solução do seu problema. Você só pensa em querer resolver o seu problema. Você só procura resolver o seu problema. Por isso que a casa do Senhor é casa de oração. Por quê? Porque quando você está na bênção, você vem para a igreja para louvar. Quando você está na bênção, você vem na igreja só para pregar. Mas quando você está na prova, você vem para a igreja só para adorar, só para chorar na presença do Senhor, querendo a solução do seu problema. E o pastor, os obreiros, nós todos estamos aqui para orar por você, porque a casa do Senhor é casa de oração, é casa de refúgio da sua casa, aleluia. Eli estava lá e chegou Ana chorando, e ele abençoando, e Ana foi vitoriosa. E aqui, irmão, Jesus foi tentado nesse deserto. Durante 40 dias, Jesus foi tentado pelo Satanás, aleluia. E essa é provação. Aleluia. No número 40 fala que Deus também prova. Quando Jesus começou seu ministério, a primeira coisa que Deus fez foi levar ele ao deserto. E lá ele foi tentado pelo Satanás. Tem momento que Deus nos leva para o deserto, como ele levou Jesus, e Jesus foi vitorioso. Tem momento que Satanás também nos leva para o deserto, igual Jó. Deus, Jó tem de tudo, por isso que ele te louva. Deus, pois vai lá para provar ele. E Satanás fez de tudo com Jó. Fez de tudo, e Jó só orando, e Jó só clamando, e Jó deixando tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. No meio daquele deserto que Satanás colocou ele foi vitorioso. Tem momento que Satanás te coloca na prova, te coloca na luta, e você tem que clamar ao Senhor para que o Senhor venha te dar vitória. Quando Jesus estava na prova, foi porque Deus colocou ele lá, e Deus deu vitória a ele. Aleluia. Quando Satanás colocou Jó na prova, Jó clamava a Deus, e Deus também deu vitória a ele. Mas tem momentos também, irmão, que pessoas nos colocam na prova. Tem momento que pessoas nos colocam na prova, irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Olha aí, ó. Oh, meu Deus. Sara colocou Agar na prova.
filho com H, a serva da Sara. Aí Sara ficou, aleluia, meu Deus, Glória a Deus. Aleluia, Deus. Sara mandou H embora. Quando H foi embora, ela ficou no deserto. Quando ela estava naquele deserto, aí ela já ia morrer de sede e de fome. Ela deixou seu filho ao lado e foi a caminho de um arco. E ela se abaixou e começou a chorar, dizendo: agora meu filho vai morrer de fome, de sede, e eu também, mas eu não quero ver ele morrer. E quando o menino Ismael começou a chorar, Deus ouviu o choro do menino e começou a falar com H. E disse: esse menino vai ser valente, vai ser forte. E quando ela abriu os olhos, ela viu um manancial de água, um poço, bebeu a água, bebeu, o seu filho também bebeu, e eles viveram. Por quê? Porque foi a hora, irmão, que Deus mandou ela ir. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E teve uma hora, irmão, que H, ela se colocou na prova. Tem momento que a pessoa mesmo se coloca na prova, irmão. Tem momento que a pessoa se coloca, aleluia, na prova. H se colocou na prova primeiro. Quando H se colocou na prova, irmão, ela foi para o deserto, fugiu para o deserto, errante. Ela foi errante pelo deserto. Ela teve um filho com Abraão, e quando Isaac nasceu, a sua senhora Sara começou a afligir ela. Então ela fugiu, aleluia, fugiu para o deserto, errante. Aí quando ela estava lá errante, o Senhor chegou para ela: ei, o que tu está fazendo aqui? Tu vai para onde? Ela: eu estou errante, eu não sei para onde é que eu vou não. Eu estou fugindo da minha senhora Sara. Aí ele volta para lá, volta e se humilha a ela, a tua senhora. Por quê, irmão? Porque não era a hora dela ir, não era a hora dela fugir para o deserto. Porque quando tem o nosso superior, tem momento que o superior coloca na prova. Tem momento que o teu patrão te coloca na prova. Tem momento que o teu pastor te coloca na prova. Tem momento que o teu amigo te coloca na prova, para saber até onde tu vai. Aleluia. Mas quando a pessoa se sai sem a permissão, não passa na prova, ela tem que voltar e se humilhar, para que Deus venha exaltar. Aleluia. Então essa aí é uma das provações. Daniel foi colocado, irmão, na prova por outras pessoas, mas ele foi vitorioso. O rei Dário colocou, irmão, Daniel na cova dos leões, por causa das pessoas que ele achava que era amigo, que Daniel achava que eram seus amigos, mas eram seus inimigos. Mas Deus deu vitória a ele. Nabucodonosor colocou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, mas eles foram vitoriosos porque Deus era com eles. Aleluia. Pode te colocar na prova, mas se você for fiel ao Senhor, você vai passar nessa prova em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. Nesse deserto seco você vai florescer em nome de Jesus. Aleluia. O quarto, irmão, aleluia, o quarto deserto. Olha o quarto deserto, como é o quarto deserto. Tem tudo em sua volta. Tem tudo em sua volta. Tem água, tem árvores, tem plantas, tem animais, clima favorável. Tem tudo, irmão. Só não tem o que? Pessoas. Porque quando você chega numa ilha, pode ter tudo: mamão, abacate, animais de todo jeito. Mas se não tiver pessoa, aquela ilha se chama uma ilha deserta, uma ilha desabitada. Você chegar numa cidade que tem casa, tem carro, tem tudo, mas não tem pessoa, é uma cidade deserta. Aleluia. Muitas vezes é assim, irmão, tem tudo, mas não tem pessoas. Quando Deus fez Adão, fez todas as coisas, estava só Adão lá no jardim do Éden. Adão estava lá no meio daquele grande deserto, não tinha pessoa para ele conversar. Aí Deus fez a Eva e povoaram toda a terra. Então aqui, irmão, no número 40, oh Jesus da glória, o que eu posso dizer desse deserto, esse número 40? É período de prova, disciplina
E aqui não marquei. Santificação. Um período de santificação. O que, irmão William? Como foi isso? Deus agiu onde? Lá em Nínive, durante 40 dias, Jonas começou a pregar. Jonas começou a pregar durante 40 dias que aquela cidade ia ser inundada, que aquela cidade ia ser destruída. Mas aquele povo, irmão, quando ouviu a pregação de Jonas, aquele povo se humilhou e se santificou a Deus. E Deus deu vitória. Quando Deus 40 dias, Deus deu vitória a ele, irmão. Por quê, irmão? Porque aquele povo, quando se fala em povo, aquele povo estava lá, tinha tudo, tinha pessoas também. Mas quando se fala em pessoa, o que é que caracteriza um homem, uma pessoa? Caracteriza a sua inteligência, caracteriza o seu pensar. O homem ele é diferente dos animais. O homem ele tem uma cultura, o homem ele tem os seus valores, o homem tem a sua lei para seguir, o seu Deus para seguir. Mas aquele povo, irmão, ele estava igual os animais. Deus não via mais homem e mulher ali. Ele estava vendo só um bocado de animais fazendo o que queria. Ele não sabia mais distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Quer dizer, aquele povo estava, bem dizer, enlouquecido nos seus pecados, nos seus prazeres. Não queria mais saber de Deus, não queria mais saber de nada. Eles estavam fazendo tudo o que eles queriam. Então, para Deus, ele estava um deserto. Não tinha homem, não tinha nada. Parecia um monte de animais. Mas quando eles ouviram a palavra de Deus, aí eles voltaram ao seu senso, se arrependeram dos seus pecados, se santificaram e Deus deu a vitória a eles. Aleluia. Amém? Esse é um dos desertos, o número 40. E agora, irmão, eu quero te falar como você florescer em qualquer desses desertos. Porque o tema é florescer no deserto. Aleluia, Jesus. Estava, irmão, um jovem chamado Davi. E Davi, irmão, ele era um jovem que buscava o Senhor no meio do deserto. Que deserto é esse? Nos vales, nas montanhas. Ali era só Davi e os animais. Porque não tinha outras pessoas, era só Davi e os animais. Ele cuidava das ovelhas malhadas. As ovelhas malhadas eram as ovelhas de menos valor. Elas tinham menos valor, porque eram aquelas ovelhas pintadas. As ovelhas de valor eram aquelas ovelhas toda branquinha, sem nenhuma mácula. E Davi cuidava daquelas ovelhas sem valor, ovelhas pintadas, malhadas, muitas das vezes ovelhas doentes. Mas ele irmão, amava aquelas ovelhas. Ele dava vida pelas ovelhas. Poderia ser a ovelha de menos valor, mas ele tirava da boca do leão as ovelhas. Ele tirava da boca do urso as ovelhas. Ele ia para cima no meio daquele deserto. No meio daquele deserto, porque era só ele, Deus e aqueles animais. Ele buscava o Senhor. No meio daquele deserto que ninguém estava vendo ele, irmão. Ele estava buscando a Deus. Ele estava buscando ao Senhor. Era cuidando das ovelhas e louvando ao Senhor. Era cuidando das ovelhas e fazendo salmos ao Senhor. Era cuidando das ovelhas, lutando contra o leão, o urso e glorificando a Deus, meditando nas coisas de Deus. Era desprezado pelos seus irmãos, pelos seus pais. Certa vez, Deus mandou um profeta lá e ungiu Davi a rei. Aleluia. E Davi foi ungido a rei, mas não sentou no trono. Davi estava na função de rei no meio do seu deserto, no seu vale. Estava lá cuidando das ovelhas como sempre. Continuou a sua vida normal, adorando a Deus. Ninguém estava vendo Davi. Ninguém estava olhando para Davi. E Davi somente adorando a Deus no deserto. Ninguém está te vendo. Ninguém está te vendo aí. Ninguém está te vendo na tua casa, no teu quarto. Ninguém está te vendo no teu trabalho, na tua escola. Ninguém está te vendo para te elogiar. Mas Deus está te vendo, o teu esforço. Deus está vendo. Mas não é nesses desertos, é nesses lugares que Deus nos exalta, que Deus nos prova. É lá que Deus vai fazer nós florescer. Aleluia. Aí chega um tempo que Davi florescer no deserto. E o que é florescer no deserto? Florescer é nascer. Florescer é brilhar. Florescer é aparecer. Chega o momento de você brilhar. Chega o momento de você nascer.
nascer. Chega o momento de você crescer na obra do Senhor. E chegou o tempo de Davi. Chegou o tempo de Davi nascer. Chegou o tempo de Davi brilhar. Chegou o tempo de Davi florescer. E o número 40 vai falar isso. Davi foi chamado pelo seu pai para ele levar queijo para os seus irmãos que estavam na guerra. E quando Davi foi levar queijo para os seus irmãos que estavam na guerra, no meio do caminho já começava uma batalha com Davi. Toda a vida Davi levava queijo para os seus irmãos. Davi não podia comer queijo ali. E Davi levava aquele queijo nas costas, muito queijo. E não podia, só sentindo o cheiro. Aleluia. Tem momento, irmão, que você tem que levar queijo nas suas costas. Tem momento que era contado, viu, irmão? Era contado. A Bíblia fala que era 10 queijos. Faz conta que era 10 queijos. Chegasse lá, tinha que ser 10 queijos para os seus irmãos. Muitas vezes ele não sabia nem como era que ia saber se Davi ia cortar um pedaço do queijo no meio do caminho. E Davi, no meio daquele deserto, não comia o queijo, não queria saber, levava aquela carga para os seus irmãos felizes. E quando ele ia a caminho, ele ouviu durante 40 dias, olha aí, ó, durante 40 dias, ele viu um gigante sair no meio do arraial e afrontar o povo de Deus. Quem era o homem de vocês para me enfrentar? Se me vencer, nós vamos ser escravos de Israel. Mas se você perder para mim, Israel vai ser nossos escravos. Durante 40 dias, nenhum irmão se levantava. Durante 40 dias, nenhum soldado de Israel ousava enfrentar o gigante Golias. E quando Davi ouviu aquilo, Davi, olha, eu vou enfrentar esse gigante aí. Eu vou matar esse gigante, porque ele está enfrentando, está ofendendo o Deus de Israel. Levaram Davi para Saul. E o rei Saul, Davi, tu não pode matar o gigante Golias. Ele é muito grande, ele é muito forte. Desde a antiguidade, desde ele moço, ele é um grande barão de guerra. Você não pode vencer ele, Davi. Aí Davi, mas Senhor, quando eu estava cuidando das ovelhas, veio o leão e eu matei. Senhor, quando eu estava cuidando das ovelhas, veio o urso e eu matei. Esse homem aí vai ser do mesmo jeito. Do jeito que eu matei o urso e o leão, pela força de Deus, eu vou matar esse gigante aí também. Aí quando Saul olhou para Davi, tu matou o leão e o urso? Matei. Então, jeito, tu vai. Morrendo de medo o rei Saul, mas ele está querendo ir, o que ele pode fazer? Aí, peraí, Davi, deixa eu te colocar uma armadura aqui em tu. Aí colocou, Davi, não consigo não, vai ser só na funda mesmo. Davi saiu com o seu cajado e passou a funda e foi para florescer, e foi para brilhar, e foi para crescer. Durante 40 dias, Davi estava lá escondido, no meio do mar, no meio do deserto, mas naqueles 40 dias ali que aquele homem estava enfrentando, durante 40 dias, irmão, ninguém ousou enfrentar Golias. Mas chega um momento, irmão, que esse número 40, ele chega, irmão, para fazer uma obra completa, uma completa favorável a alguma coisa. Esse número 40 é um número perfeito para uma obra, para completar a obra na nossa vida, completar algo na nossa vida, ou santificar, ou purificar, ou disciplinar, ou provar, ou florescer nesse deserto. Aleluia. E quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, mas não tem homem aí não, só tem essa criança, eu vou te matar agora. Davi, não vai me matar não. E Davi, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, jogou a pedra e pegou na cabeça do gigante, o gigante caiu, e Davi foi vitorioso, e floresceu naquele deserto. Ele fez acontecer o que não estava acontecendo. Ele pegou pedra, irmãos, e os homens tinham espada, os homens tinham lança, e Davi usou uma coisa que ninguém estava usando, pedra, e colocou na sua fúria e derrubou o gigante. Não foi a pedra que derrubou o gigante, mas foi a poderosa mão de Deus que derrubou aquele gigante. E quando Davi derrubou o gigante, ele correu, pegou a espada e matou o gigante. E Davi foi vitorioso. O menino venceu o gigante. Aleluia. E ele floresceu naquele deserto. Pois a sua vida começou a florescer a partir daquele momento. A partir daquele momento ele começou a brilhar naquele momento em Israel. E nunca mais Davi foi o mesmo. Já passou a ficar do lado do rei, louvando ali ao rei.
Davi ficou ali, virou um dos maiores guerreiros de Israel e depois virou rei. Mas a partir daquele momento ali, ele floresceu naquele deserto. Eu quero dizer, não importa o deserto que você esteja, Deus agiu de todas as formas em todos os desertos. Lá naquele deserto do mar, do nada, Deus usou Noé. Noé floresceu. Naquele meio, naquele deserto ali, irmão, do Egito, durante 40 dias, durante 40 anos, Caleb e Josué foram vitoriosos. Aleluia. Durante a tentação de Jesus naquele deserto, Jesus foi vitorioso. E aqui, irmão, Davi também foi vitorioso. Ninive foi vitorioso, porque eles acreditaram no Senhor, porque eles acreditaram em Deus. Que você venha florescer nesse deserto. Você está passando por prova, está passando por luta. Confie no Senhor, que o Senhor fará mais na tua vida, e você vai florescer nesse deserto. Você vai derrubar gigante, você vai fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Continue firme no Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão felizes, irmão? Amém. Os irmãos estavam legados nessa mensagem?